faz parte do argumento do apóstolo Paulo sobre a reconciliação do homem com Deus. Ou seja, Paulo parte do princípio de que nós não nos reconciliamos com Deus, é Deus que reconcilia nós com Ele. Ou seja, Ele inverte o papel, em vez de eu ir a Deus, Ele vem a mim. E isto foi feito através de Jesus. Como o próprio Deus não encontrou quem se habilitasse a vir, quando Ele olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo, nem sequer homem. Porque o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, dizem os teólogos, ou imaginamos nós, que Deus reuniu o seu conselho e perguntou: alguém quer ir resgatar o homem? E ninguém se apresentou, mas o seu filho disse: eu vou. E Deus, com o coração partido, deixou que o seu único filho viesse, sabendo ele, afinal, qual seria. Tem um hino que diz: se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrela nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, tudo perde valor. Se isto não for amor. Paulo usa nesse texto uma palavra interessante, a palavra imputando, ou imputação. No versículo 19 ele diz, parte B do versículo 19: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. A palavra imputar vem do mundo jurídico. Imputar é colocar sobre alguém a pena, a culpa. Então, a culpa que era nossa, Deus pegou de nós, e sobre os nossos ombros e sobre as nossas costas, e colocou em Jesus. Jesus recebeu a nossa culpa. O apóstolo afirma o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E ele coloca entre vírgulas a expressão: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. Imputar significa punir, possível culpa. Significa declarar portador de culpa a alguém. Significa declarar alguém com débito. É como se você tirasse um empréstimo no banco, e aí quando você tira aquele empréstimo, você assina uma promissória, e é guardado lá no banco, e aquele documento significa que você está devedor do banco. Enquanto você não pagar a conta, é um devedor. Mas vamos supor que em algum momento desta sua dívida, você chega ao banco e diga: olha, eu não posso pagar. Aí o banco diz: olha, mas você nomeou um fiador, e o seu fiador vai ser obrigado a pagar por você. Então o banco tira a conta do irmão Josué e coloca no irmão Benildo. E agora o irmão Josué não tem mais conta, mas a conta ficou do irmão Benildo. Foi o que Deus fez: tirou a minha culpa, a culpa de cima de mim, o débito que eu tinha, e colocou em Jesus. E agora Jesus tomou na cruz todo o meu débito, toda a minha culpa, todo o meu pecado. E nós vamos, irmãos, pensar neste ministério da reconciliação de três maneiras. Primeiro, que Deus não coloca na nossa conta a dívida para com Ele. Ele não coloca. Sabe por quê? Porque se Ele colocasse, seria impagável. É bem conhecida a história contada por Jesus em Mateus, do chamado credor infiel. Aquele homem devia uma conta, uma soma inestimável ao seu Senhor. Era 10.000 talentos de ouro. Vocês sabiam que o Brasil
talvez em 3 ou 4 anos não arrecada 10 mil talentos de ouro, todos os impostos do Brasil. Todas as rendas que o Brasil tem não valem 10 mil talentos de ouro, porque cada talento são 30 quilos de ouro. Quando Jesus disse que aquele homem tinha uma dívida de 10 mil talentos, Jesus quis dizer o seguinte: ele tem uma dívida impagável. Não tem como pagar. Já foi feita a conta de que todos os impostos da Palestina durante 8 anos é que seriam capazes de juntar naquela época. Hoje não tem mais condição, porque o ouro se valorizou muito, então hoje não teria mais condição, mas naquela época era preciso 8 anos de todos os impostos da Palestina para poder, ou de Israel, para poder pagar 10 mil talentos de ouro. Então significa que a dívida daquele homem era uma dívida inimpagável, ou impagável. Mas ele chegou perto do seu senhor, chamado por ele para ajustar contas, e ele disse: paga-me o que me deves. E ele implorou, disse: senão eu vou vender teus filhos, tua mulher e tudo que tens para pagar. E ele implorou: Senhor, você é compassivo comigo, eu te pago. E ele teve pena daquele homem e mandou embora. Mas no meio do caminho, aquele cidadão encontrou um outro devedor que devia 100 talentos apenas. Aí. E ele fustigou aquele homem, mandou vender sua mulher e seus filhos para pagar a dívida. Os amigos, sabendo disso, vieram ao rei e disseram: olha, aquele homem que você perdoou 10 mil talentos de ouro, ele botou na cadeia, está vendendo os filhos e a mulher daquele homem, o seu devedor, para pagar 100 talentos de ouro. O rei mandou chamá-lo de volta e disse: servo mau, eu te perdoei, devias ter feito o mesmo. E chamou o seu servo e disse: lança esse homem lá no cárcere, e ele não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, o último centavo. E Jesus conclui dizendo: assim também acontece com aqueles que contraem dívida com Deus. Mas aí Deus olhou, não era possível a gente pagar 10 mil talentos de ouro. Nós não tínhamos condição. Vendendo o município de Sauá todinho, umas 10 vezes, não daria para pagar ainda, com todas as propriedades, as casas e o gado. Então, Deus fez o quê? Nos tornou inimputáveis. Isto é, não imputou a nós a dívida. O inimputável é aquele que, mesmo cometendo crime, não pode pagar pelo crime, porque ou é menor, ou é louco, ou é senil. Deus riscou a nossa dívida do seu caderno e colocou essa dívida na conta de Jesus. Agora não somos mais que nós que devemos, é Jesus quem deve a nossa dívida, porque nós não tínhamos condição de pagar. Jesus tornou-se nosso credor, e como credor nós não dependemos e nem precisamos mais pagar a dívida, porque Ele pagou por nós. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que Jesus levou Ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, da corte do julgamento até o Gólgota, Jesus carregou de fato uma cruz de madeira. Mas aquela cruz, para o apóstolo Paulo, não significa aquele pedaço de madeira, né, cruzado, que Jesus carregou nas costas, mas significa os nossos pecados. Eram tão pesados que ele caiu várias vezes no caminho. Eram tão pesados que alguém foi obrigado a ajudá-lo numa certa parte do caminho. Então, nós não devemos mais nada, porque Deus colocou a nossa conta na conta de Jesus. Em segundo lugar,
Deus transfere o saldo negativo da nossa conta para a conta de Jesus. Coisa ruim, a gente ir no banco, tirar o extrato, né? E lá está um traçozinho lá no R$200, mas tem um traçozinho de menos. Eu tenho uma letrinha D lá do lado do débito. Não tenho o mais e nem o C lá do lado. Aí a gente puxa aquele extrato, olha e sai triste. Porque a gente pensava que tinha algum dinheiro ainda, não tem mais. Então, irmãos, mesmo inimputáveis, nós somos capazes de contrair de novo a dívida. Infelizmente, nós somos capazes de contrair novamente aquela mesma dívida, pecado. Deus, sabendo disso, então Ele tirou o saldo negativo da nossa conta e colocou na conta de Jesus. E agora, mesmo que nós não tenhamos nenhum depósito para fazer, que seriam, no caso, as obras, né? Aí eu sou muito bom, eu faço muitas obras, eu dou muitas esmolas, eu pago o dízimo. Foi aquela oração daquele homem lá, aquele fariseu: graças te dou, ó Senhor, dos céus e da terra, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou nem como esse publicano que está indo lá. Eu dou o dízimo de todas as coisas. E começou a se engrandecer, e aquele pobre publicano, diz o texto de Lucas, que ele curvou a cabeça sobre o peito, nem sequer ousou olhar para cima, e disse: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: estão vendo? Este voltou justificado, mas aquele não, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. A semelhança do bode expiatório, Jesus ele mesmo levou a carga, a cruz. E lá no Gólgota se põe sobre o madeiro com todo o nosso débito, com todo o nosso pecado, com toda a nossa culpa. Eu citei essa figura do bode expiatório, não sei se vocês sabiam que no tempo de Moisés havia dois bodes: o bode do sacrifício e o bode expiatório. O bode do sacrifício era pelo pecado, para pagar os pecados. E o bode expiatório, ele se colocava uma carga sobre o seu lombo, e um emissário, também era chamado de bode emissário. Um emissário levava aquele bode até o deserto e lá deixava. E aquele bode vagava lá pelo deserto. Aí começava com aquela carga pesada, ele começava a cansar, caía e morria. Então aquele bode significava a expiação pelos pecados que eram ocultos, que a gente não sabia. Foi assim com Jesus. Inclusive hoje se criou um ditado de quando o indivíduo tem que pagar a conta, quem é o bode expiatório? Quando o indivíduo tem que sofrer pelo outro, fulano foi o bode expiatório. Jesus morreu por nós, porque tomou o nosso pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas esse texto, se ele parasse aí, seria uma tristeza para nós. Mas o que é que ele diz? Aí ele vem uma adversativa. Isto é, a adversativa é aquela conjunção que anuncia o contrário do que foi anunciado no primeiro elemento, na segunda parte da frase. Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, não é? Agora sim. Mesmo levando a nossa carga, Ele agora tornou-se a nossa expiação. Expiou o nosso pecado e pagou toda a nossa vida. Pai ouviu de certo o brado de Jesus. Não se lembram que momentos antes de Jesus ser entregue aos pecadores, aos fariseus, pelo seu discípulo Judas, é interessante, né?
o próprio discípulo entregou. Ele orou ao Pai, foi lá para o Getsemane, e lá no Getsemane, juntamente com 3 discípulos, ele orou ao Pai. E a sua oração foi essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice, se não, faça-se a tua vontade. Aí orou por algum momento, por algum instante, certamente Lucas não registrou de Mateus todas as palavras que ele disse ali. Ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele acordou os discípulos, fez aquela observação meio severa. Os discípulos, nem uma hora podeis velar comigo, ou vigiar comigo. Voltou pela segunda vez, e o texto diz que ele disse as mesmas palavras. Orou do mesmo modo: Pai, se possível, passa este cálice. Voltou para os discípulos, eles estavam dormindo outra vez. E Jesus disse: vocês não podem velar comigo nenhuma hora. Voltou para orar a terceira vez. E quando Jesus voltou a terceira vez, a sua palavra teve um acréscimo. Ele disse: levantai-vos, vamos embora, porque o tentador, o traidor está chegando. É chegada a minha hora. Sabe por quê? Porque o Pai não me deu resposta positiva à sua indagação, ao seu pedido, à sua oração. Disse a ele: certamente você tem que morrer. O apóstolo Paulo disse que ele se fez pecado por nós. Nós é que devíamos morrer, mas Jesus foi quem morreu em nosso lugar. Uma poetisa austríaca chamada Gabriela Mistral, ela diz que a cruz dolorosa, que era nossa, foi Jesus que levou. Ela diz mais ou menos assim: o jumentinho em que andou era seu, não era emprestado. E a casa onde comeu a sua última Páscoa era sua? Não, era emprestada. E a cruz? Sim, esta sim. A cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, e ninguém as tomou. Então, irmãos, Jesus tomou o nosso débito negativo e tornou positivo. Agora a nossa conta tem saldo, não está mais no vermelho. Isto é, nós que entregamos a vida a Jesus. Em terceiro lugar, Deus pega todo o crédito da conta de Jesus e coloca sobre a nossa conta, que estava no vermelho. A sua e a minha conta agora não estão mais no vermelho. Agora tem saldo positivo. Agora você não pode mais chegar lá e puxar o extrato do banco e encontrar a pontinho de menos, ou a letra D, que significa débito. Agora nós vamos encontrar a letra C, que significa cruz. Foi a cruz de Jesus que pagou todo o nosso débito. E é interessante que uma das suas palavras na cruz foi: está tudo consumado. E depois: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A nossa conta agora tem um saldo bem maior do que aquele que nós precisávamos. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos dá mais do que nós precisamos. Quando eu me casei, pensei que íamos ter, conversamos eu e minha mulher, nós vamos ter 2 filhos, tivemos 5. Quando eu me casei, a minha mobília era uma geladeirazinha, um fogãozinho, uma mesinha com 4 cadeiras, um liquidificador, já era muita coisa para aquela época. Muita coisa. E nada mais. Um saláriozinho para sobreviver eu tinha já. Mas Deus me deu 5 filhos, me deu uma casa, me deu um carro, me deu mais uma casinha na praia. Eu acho que eu sou um homem rico. 5 filhos que Deus chamou uma das minhas filhas em condições
extraordinárias que não é nem bom a gente pensar, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Em tudo dá graças. Não é fácil, é muito difícil, mas Deus tem me dado forças a mim e a minha mulher para a gente resistir. Agora você tem sua conta paga, sua morada paga, porque Jesus disse: vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora nós voltamos para a casa do Pai, saímos da lama, do meio dos porcos. Eu estava semana passada indo para a igreja, domingo que hoje faz 8 dias, e estava com o som do carro ligado, e estava ouvindo aquele hino sobre o filho pródigo. No coro ele diz assim: a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Lembram-se que o pai, não sabemos o tempo que aquele filho passou fora, mas todo o tempo que aquele filho passou fora, o pai estava sentado no alpendre, todos os dias. Todas as horas vagas ele estava na sua cadeira no alpendre, assentado, olhando para o caminho, dizendo assim: um dia ele volta. Lembra-se que um dia, lá no meio dos porcos, quando gastou todos os bens que levou do pai, o filho olhou assim e disse: quantos jornaleiros do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E decorou um discurso lá no meio dos porcos: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. As tratam de Deus como os teus empregados, meus jornaleiros. E voltou. E o texto diz que quando ele via longe ainda, vejam, ele saiu de casa com o anel de príncipe no dedo, vestido com a melhor roupa, calçado com os melhores calçados da época, era um homem rico, com a frota de camelos, gado e ali todo tipo de animal que era a parte que lhe coube da herança. E agora voltou sozinho, sem nada, roupa rasgada, cabelo esgrenhado, pés no chão, sujo, imundo, com fedor de porco. Desculpe usar a expressão fedor, sentindo um mau cheiro de porco. Mas o pai não esqueceu. Naquele mesmo hino diz: o coração de quem ama não pode esquecer. A segunda estrofe daquele hino diz, uma parte diz: o coração de quem ama não pode esquecer. O pai amava. O pai nos ama de tal maneira que não nos esquece. Amém. E quando o texto diz, o texto de Lucas 15, diz que ele vinha longe ainda, quando o pai correu, saindo, levantando-se da sua cadeira. Eu imagino que ele podia ser já da minha idade ou mais, mas ele correu e abraçou-se com o filho, sujo do jeito que ele vinha, imundo, cheio de poeira na estrada, e trouxe o filho para casa. Mas havia um bezerro que tinha sido cevado para aquela ocasião especial. Não era um bezerro, não era o bezerro. E aquele pai matou o bezerro, mandou matar o bezerro. Trouxe roupa limpa, trouxe sandálias novas, trouxe anel, colocou no dedo do filho, mandou tomar um gostoso banho e disse: agora chama todo mundo, porque a festa vai começar. Porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque pelo todos os justos, 99 justos, que não necessitam de arrepender. Agora nós estamos no lar. Agora nós não estamos mais no meio dos porcos, do pecado, da miséria,
da prostituição, do vício, das drogas. A morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus matou a morte com a sua morte. Foi decretada a morte pela morte de Jesus. E Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, da morte é o pecado, mas graças a Deus se nos dá vitória por meio ou por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E conclui o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus, através de Jesus, nos confiou o ministério da reconciliação. Nos reaproximou dele por Jesus e nos recebeu na sua casa celestial, preparada desde a fundação do mundo, e nos fez novas criaturas, salvas pela morte e ressurreição de Jesus. Então, transferiu o saldo negativo da nossa conta para a conta de Jesus, livrou-nos da dívida contraída, pois Jesus a tomou sobre si e para si. E rasgou a promissória da nossa vida. Jesus pegou a promissória e rasgou em tantos pedaços que é impossível emendar. O nosso credor não pode mais apresentar nossa dívida, porque Jesus tornou-se o nosso substituto. Jesus expiou por nós. E agora colocou-nos no mundo positivo. Deus seja louvado por isto. Amém. Lembremos-nos que não é possível saldar nossa dívida sem colocá-la sobre a cruz de Jesus. Não é possível saldar a nossa dívida sem pensar no túmulo e na ressurreição. Jesus, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as suas ofensas. Nos confiou o ministério da reconciliação. E Paulo diz, termina esse texto dizendo: em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Se você está com algum problema na sua vida, se você precisa de dizer a Jesus: ó Senhor, eu estou com débito, é tempo. Hoje é o dia de aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Os irmãos que escutam o programa Cristo é a Melhor Resposta, nós temos no rádio, programa do Presidente Garanhuns, todos os dias às 6h30 da manhã, de 6h30 às 7h, a Rádio 7 Colinas. Quem puder FM, quem quiser ouvir o programa, é na faixa 105 de FM. Nós sempre repetimos as orações: muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos nesta manhã, quando muitos morreram intensamente. E na oração dessa sexta-feira eu disse: obrigado, Senhor, porque eu tenho tanto para te agradecer e tão pouco para te pedir. Mas às vezes não pensamos nisto. Nós só pensamos em pedir muito e agradecer pouco. Mas nós temos muito mais para agradecer a Deus do que para pedir. Mas se nós pedirmos, a casa ainda está
e portas abertas, tem pessoas certas, amigos e irmãos. Amém. Para nos acolher. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E que o Senhor Jesus nos dê a certeza de que estamos na sua casa. Estamos com Ele. Que a nossa dívida, o nosso débito foi resgatado, foi pagado. E agora nós estamos reconciliados com Deus. Ou seja, nós agora voltamos para Deus. A palavra reconciliar significa voltar de novo para alguém que estava apartado. O marido que volta para a esposa, o pai que volta para o filho que volta para o pai, o irmão que volta para o irmão, e nós voltamos para Deus. Amém. Amém.